Olá pessoal, vamos conversar um pouquinho então nesse retiro sobre a construção de metas para projetos socioambientais. Para isso, eu proponho da gente usar o texto como inspiração de Mateus 14, de 25 a 31. Primeiro, esse texto se traça, esse recorte se passa numa situação interessante dos apóstolos no meio de um barco de noite, passando por um momento de aperto. Isso é bom, porque momentos de aperto são fáceis da gente entender a necessidade de metas para enfrentá-los. O aperto era a possível chegada de um fantasma de noite e eles no meio do barco. Então aqui você tem uma situação que exige uma resposta. O correr, o enfrentar, o que fazer. Então, toda meta ela é construída em cima de um contexto. É muito importante estar atento a esse contexto, entender o que está acontecendo ali. A partir dali, o que a gente percebe? Pedro, que é o nosso exemplo aqui da reflexão, ele tem a coragem de propor uma meta ousada. Ele fala, se és tu, Jesus, manda-me ir até aí. Ir até aí seria caminhar sobre as águas. Uma meta super ousada. E Jesus aceita essa meta. Então Pedro, olha que legal, Pedro tem a coragem, isso é chave. Para construir metas é preciso ter coragem. Pedro tem a coragem de propor uma meta ousada, de propor algo grande, tem essa coragem e põe o pé para fora do arco. Ele tinha uma meta, olha que interessante. Pedro é capaz de andar sobre as águas enquanto ele estava com foco claro na meta dele, que era chegar até Jesus. Enquanto ele teve essa meta, ele andou sobre as águas. Só que no meio do caminho, bateu um vento, a onda bateu na perna dele, ele desfocou por um problema imediato. Ele tirou o olhar da meta e olhou por imediato. Quando ele perdeu o foco, quando ele perdeu a meta, ele começa a afundar. Então esse vídeo, ele é muito interessante porque ele nos provoca a perceber que nós nunca devemos perder o foco. Por mais que as questões do dia a dia são importantes, e elas são o que a gente vai chamar de metas operacionais, a gente não pode esquecer da estratégia. Porque quando a gente esquece a estratégia, a gente se perde nas probleminhas do dia a dia, ou nas atividades, nas tarefas do dia a dia, e perde o foco, e afunda, e não chega no objetivo final. Eu convidaria então você a pensar um pouquinho, a partir desse momento, se você tem focado na meta, se você tem focado na estratégia macro, se você não tem distraído, perdido os projetos que você é responsável. É comum pensar só em alguns e esquecer de outros. É comum deixar na mão de outras pessoas metas que são suas. É comum se perder nesse processo e ficar tão envolvido nas coisinhas do dia a dia e perder estratégia. Ou ao contrário, também acontece. Né? Você, em nome só da estratégia, esquecer que você tem que resolver coisas do dia a dia. Então, esse texto nos convida a ter o equilíbrio. É um fato que Pedro poderia ter estado atento a questões do vento batendo na perna, mas não tirar o olhar da meta. Ele tira o olhar da meta, ele afunda. E ele tem que ser levantado por alguém. Ele já não tem mais força, ele já não tem mais condição, ele tem que ser rebocado por Jesus para dentro do barco. Ele perdeu a ousadia, perdeu a capacidade de andar sobre as águas e teve que ser resgatado por um salva-vidas, porque ele estava morrendo afogado. E olha que ele era um pescador, acostumado à água. Pensa sobre isso, que essas reflexões possam te ajudar nesse retiro. Um grande abraço.